Olá, meus amigos que acompanham o canal Rolim ao Vivo. Hoje tô com ele, o meu amigo Everaldo. Rolim mourense de nascimento, mas tem um pezinho lá no Paraná. E vamos aqui hoje estar debatendo um pouquinho sobre o que está acontecendo hoje, sobre a insegurança dos produtores rurais. De certa forma, vivemos momentos terríveis sobre as questões das propriedades. Everaldo, fala um pouquinho para mim do que você vê, do que está acontecendo hoje, do agro, da sua visão de tudo isso. Meu amigo Juliano, para mim é uma honra estar ladeado de você, meu irmão. Eu que sou teu fã, te admiro, tenho acompanhado o seu trabalho por Rondônia, divulgando, mostrando a realidade. Sei que não é fácil, meu irmão, porque hoje falar a verdade nós somos censurados. Hoje, muitas das vezes, nós mostrarmos aquilo que é fato, aquilo que é real, pagamos um alto preço. Acompanhei sua batalha, sua luta por Rolim de Moura, a qual perdeu uma página, assim como eu também, por dizer a verdade, por mostrar a realidade. E a realidade hoje nos campos é uma sensação de insegurança, onde o agricultor é tratado como bandido e o bandido é chamado de Vossa Excelência. E o que mais nos preocupa, meu irmão, quando nós olhamos para o futuro da nossa nação, para os nossos jovens, para a gurizada do agronegócio, o sistema foi sorrateiro, mantendo todos preso ao fim de semana. Os jovens hoje eles vivem para o fim de semana, preocupado qual vai ser a próxima cavalgada, aonde vai ser o próximo rodeio, qual o próximo rolê e o próximo fervo que eles vão ir. O jovem hoje não olha para o futuro mais. O jovem hoje não se preocupa mais em construir patrimônio, de ter as coisas, de adquirir um bem lá na frente. Então hoje nós vivemos realmente um momento de terror, de tensão nos campos adentro e também na cidade, está afetando todas as áreas, meu irmão. Sim, Everaldo, que nem eu falo, hoje quem fala a verdade é, de certa forma, perseguido e, de certa forma, querem nos calar de toda maneira. Olha o que aconteceu aí com a página Cacau Conservadora, com a sua própria página também. O que está acontecendo com a minha também, de denúncias querendo calar quem traz a verdade e traz com fatos. E isso é complicado nos dias de hoje. Eles estão tentando calar a população. E você trouxe uma coisa muito interessante aqui, Everaldo. Você falou que os jovens hoje estão mais preocupados em diversão, em cavalgada, festas, farras, mas esquecem do atual cenário político nacional. E falando no atual cenário político nacional, vocês sabem por que está causando todo esse problema em nível nacional? Aqui em Rondônia, no Pará, no Amazonas, lá na época do governo Lula, lá em 2003, governo Lula, governo Dilma, eles tiveram uma forte pressão política para a criação das unidades de conservação ambientais e essas reservas, baseado no Código Florestal lá de 2012. O que acontece? Lá atrás, Everaldo, foi criado um programa do INCRA, Integrar para Não Entregar. Esse programa era para quê? Para os colonos virem para as regiões remotas do Brasil se instalarem e ajudar a proteger o Brasil de possíveis invasores de países de fora. Com isso, foi beneficiado com a terra. E agora, depois em 2012, aí, que começou esse caos, pegaram essas terras documentadas, tituladas desses colonos, desses trabalhadores, e passaram uma régua e vamos tornar reservas ambientais. E outro problema mais sério que está acontecendo hoje é que estão tentando também tornar muitas dessas terras indígenas, cortando ainda mais quem produz, quem trabalha de sol a sol. E olha que ridículo, né, Everaldo? O que está acontecendo aí. O ICMB, o SEDAM, Polícia Ambiental, estão sendo praticamente terroristas, tomando o gado da população, cortando casas, destruindo lares, fazendo assim pessoas, infelizmente, tirar suas próprias vidas. Everaldo, o que você vê de tudo isso? Juliano, você disse algo muito importante sobre esse programa que surgiu anteriormente, a qual meus pais vieram do estado do Paraná para adquirir terra aqui em Rondônia, possuir terra, isso há mais de 40 anos atrás, na época da picada, quando Rondônia estava iniciando. E qual é a minha maior preocupação? Hoje, graças a Deus, ainda não chegou na propriedade do meu pai, na propriedade do meu avô, essas ações do ICMBio, mas pode chegar.
Se está acontecendo com o vizinho, pode acontecer com a gente também. Hoje nós temos fatos aí, situações onde há propriedades que têm documentos, que são regularizados, estão dentro da lei, são propriedades que estão lá produtivas, áreas produtivas, produzindo há mais de 30, 40 anos, e de uma hora para outra você ter que entregar um sonho que você construiu ali há mais de 40 anos. E o que não me entra na cabeça é como vai ficar o psicológico das nossas crianças, as criancinhas vendo seus pais sendo tratados como bandido. Hoje nós não sabemos se nós estamos ali diante de uma polícia fardada ou o que há por trás daquilo ali, se é jagunços ou se são polícia. Nós não sabemos quem são, quem está por trás daquela farda, porque muitas das vezes estão até tampados, com os rostos tampados de óculos, a gente não sabe quem está por trás, não querem se identificar, não querem dizer quem são, para que estão ali, muitas vezes sem mandado, sem ordem judicial, um verdadeiro terrorismo, vivendo aí momentos de tensões onde o nosso agricultor está sendo tratado pior que bandido, porque hoje nós temos aí um desgoverno que não quis classificar o PCC, o Comando Vermelho, como grupos terroristas, mas perseguem os agricultores, mas de fato querem colocar aí o agricultor como um inimigo, como um bandido. Se deveriam ter o mesmo aparato de polícia, a mesma proporção, a mesma magnitude lá nos morros. Por que não vão nas favelas? Por que não combatem o crime organizado da mesma intenção que combatem o nosso agricultor à mão de ferro? Sim, Everaldo, olha só o caos que acontece. Hoje o governo cria normas e isso, de certa forma, com conivência dos nossos legisladores. Só reforçando, quem que é os legisladores? Nossos vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Lá em Brasília, a gente chama esses legisladores no Congresso, que são os deputados federais e senadores. Lá eles criam leis, lá eles trabalham para proteger o interesse da população. O que aconteceu e está acontecendo é um desserviço da soma do governo petista, que é um governo que eu falo comunista, com aval de vários deputados federais, não todos. É por isso que existe a importância de a gente colocar pessoas realmente de direita para defender quem realmente produz hoje no Brasil. E você tocou numa questão bastante interessante sobre o Comando Vermelho e o PCC. Olha só, Lula parece que defende bandido. Inclusive agora cortou verbas para o policiamento de fronteira, justamente que serve para combater o tráfico de drogas, de entrada de armas e de entorpecentes no Brasil. E o maior problema hoje também que a gente vê na parte rural, Everaldo, é que muitos jovens, inclusive, acabam se viciando e se tornando dependentes hoje nessa parte dos peões, do pessoal que trabalha na área rural. O que você vê do que está acontecendo hoje, baseado nesse contexto geral? O sistema ele foi muito sorrateiro, como eu digo, é um sistema que vem se preparando há anos, há 20, 30, 40 anos atrás, que é manter os nossos jovens intertidos no fim de semana. Quando eu digo manter os nossos jovens intertidos no fim de semana, é com os vícios, bebidas, prostituições, drogas, entorpecentes. Hoje nós vemos nossos jovens trabalhando para alimentar os seus prazeres da carne. Por exemplo, hoje eu já fui em várias vezes em sessões nas câmaras de vereadores, deputado, e nós vemos a ausência dos nossos jovens lá. Nossos jovens não estão ali para procurar saber o que está sendo decidido o seu futuro ali. Ali está em jogo o futuro da nação, o futuro dos nossos jovens, a qual não procuram ir visitar uma sessão numa câmara de vereador, participar nas sessões das câmaras no legislativo, executivo, não vão lá entender o que está sendo decidido do seu futuro. A ausência dos nossos jovens na política está ocasionando tudo isso daí, porque quando o povo tampa o olho, não participa, se ausenta, eles deitam e rolam em cima do nosso futuro, como está acontecendo esse descaso aí com o ICMBio, com o IBAMA, na cidade, o aumento da criminalidade. Os responsáveis, a culpa é nossa, a nossa ausência, o momento de nós que nós se cala, que nós não falamos, nós vemos tal coisa, ficamos com medo, nos omitimos. A nossa omissão leva aí todo esse sofrimento, meu irmão. Sim, Everaldo, uma questão muito séria, inclusive essa questão da omissão. Muitas vezes a gente critica o Brasil da maneira que está. A culpa sim é dos políticos, mas por quê? Nós deixamos ser manipulados. Manipulados com o nosso próprio dinheiro. Um exemplo é essa própria
se você começar a ver, está cheio de banners aí de candidato fulano de tal, que trouxe emenda, trouxe isso, aquilo, outro. Sabe de onde que é feito esse material publicitário? Sabe de onde que sai? Do nosso bolso. E isso jamais deveria acontecer. Verbas, emendas parlamentares não devem ser usados para crescimento pessoal, para autopromoção. O artigo 37 da Constituição é claro sobre isso. Mas o que aconteceu? O governo, para poder convencer os deputados federais e senadores para poder votar a favor deles ou fazer vistas grossas, criaram essas benditas emendas, que são os apontamentos necessários, sim, para o Estado, para o município, mas muitas vezes acaba atrelando uma espécie de Bolsa Brasília para o município. E aonde muitas vezes é uma compra de voto legalizada usando as próprias emendas parlamentares. Mas uma coisa que a gente vai voltar aqui, Everaldo, falando sobre o Pará. Você vê a situação dessas pessoas, tantos senhores, senhoras, já com idade avançada, sendo despejados dos seus lares. Fala mais um pouquinho para mim sobre o pessoal que te segue, o que você está de frente com eles, recebendo informações direto. Qual o seu sentimento de tudo isso? Um sentimento de dor, meu coração fica partido em ver aí os senhores de 60, 70 anos, inclusive nós temos imagens aí do senhor que ficou lá deitado no chão, seu coração ali passou um momento de tensão, eu chego a embargar nas palavras, me tomo de emoção, porque ali poderia talvez ser o nosso pai, ser o nosso avô, e hoje quando a gente não se comove mais com a dor do próximo, nosso coração é uma pedra, e nós somos de uma época, tanto eu como você, meu irmão, que o vizinho cuidava do outro. Nós tínhamos união. Nós matávamos um porco, levava um pedaço para o vizinho. Eu vejo que hoje no nosso agronegócio, na pecuária, de um modo geral, na agricultura familiar, falta união no nosso meio. Esse desgoverno nos dividiu. Antigamente não tinha esse negócio de pequeno produtor, médio produtor, grande produtor. Eram todos tratados da mesma forma. Nós tínhamos um carinho pelo próximo. Antigamente, se, por exemplo, nós éramos vizinhos, se o seu feijão ali estava ao ponto de colher, estava vindo uma chuva, nós corria ali, socorria você. Havia aquela união dos vizinhos. E hoje a gente vê a nossa desunião. Produtores rurais lá no Pará sofrendo. Era um momento que, se fosse uns anos atrás, tanto o Rondônia, Acre, que são próximos, o Sul, estaríamos todos unidos lá comprando esta briga. Então eu vejo que não é uma briga só do Pará, é uma briga do Brasil todo, que nós todos precisamos abraçar esta causa. Nesse momento era para todos nós estarmos em Brasília, reivindicando os direitos dos nossos produtores rurais, porque sem os nossos produtores, falta comida da nossa mesa. Se nós tomamos café, se nós almoçamos, se nós jantamos, é porque tem alguém produzindo, é porque tem alguém plantando. Então falta união no nosso agronegócio, meu irmão. Sim, Everaldo. E outro detalhe que a esquerda sempre tenta manipular informações. Tem umas pessoas aí falando que o agronegócio só representa 7% do PIB nacional. Mas vamos falar um pouquinho sobre o PIB. O PIB ele é composto por 3 setores: primário, secundário e terciário. Como eles pegam o setor primário, que produz 7%, fala que é o agronegócio, que é o tal da porteira para dentro. Mas o agronegócio está nos 3 setores, tanto primário, secundário e terciário. Quando você vai para as indústrias, é o agro que está ali dentro. Fábrica de alimentos. No setor terciário, nos serviços, é o agro que está ali. Você não consegue vender no ramo de alimentos se não tiver o agro. Então hoje o agro ele representa, em cálculos médios aí, que estão fazendo mais de 25% do PIB nacional. Mas eu falo que representa bem mais, porque o setor industrial, inclusive da construção de veículos, é movido pelo agro, porque um pecuarista, um agricultor, ele não vai deixar de comprar. Se ele não produzir, ele não compra. Então, de certa forma, é a máquina que move o Brasil, é o agronegócio. Everaldo, hoje você se tornou a voz de quem é calado, que não tem voz. Você, eu e várias pessoas se levantamos contra um sistema. Teve um ministro aí que falou que a internet deu voz aos tolos. Mas eu digo, não, o tolo é ele. Nós estamos reivindicando o que é o nosso de direito.
Everaldo, fala mais um pouquinho para nós. Concordo plenamente, digo que a internet, ela, na verdade, fechou a boca dos tolos. Porque hoje com a internet, graças a essa tecnologia, favorecendo o bem, ela é muito útil para o bem. Se não fosse a internet, nós não teríamos imagens em tempo real, lá do Pará, do Acre e várias outras regiões que estão acontecendo essas, né, fatalidades. Então a internet tem favorecido muito a gente levar a informação. Porque antes a mídia só passava aquilo que agradava a eles, só aquilo que preenchia o ego deles. Hoje a internet está aí para desmentir a mídia tradicional, a mídia antiga, que em sua maioria é vendida, que em sua maioria dobrou o seu sistema, curvou o seu sistema, que em sua maioria hoje faz por dinheiro. Então a internet está aqui para desmentir, a internet está aqui para levar a informação em tempo real. E é por isso que nós sofremos, por isso que nós somos perseguidos. Você teve a sua página censurada, eu tive a minha, os meninos lá de Cacoal também teve a página deles censurada. Então hoje dizer a verdade, a gente paga um alto preço. Mas a verdade tem que ser dita e não importa quem, meu irmão. Não, obrigado, Everaldo, pela sua participação. É uma prévia aqui, é um esquenta, porque, de certa forma, eu não sou jornalista, eu sou um mero aí, doido, que tá aí na internet tentando trazer um pouco de verdade, baseado, inclusive, aqui, ó, na Constituição Nacional. Essa Constituição que está sendo rasgada e pisada pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Everaldo, só para finalizar aqui, nos momentos finais, como você vê o atual cenário hoje nacional da política? O que você fala, o que você espera? Você já tem algum pré-candidato de preferência para governo, para presidência? Você pode falar um pouquinho ou vai ficar mais reservado? Eu digo que neutro é detergente, meu irmão. Em cima do muro não dá para ficar. Nós temos um lado, este lado é o Brasil. E eu convoco a juventude a votar direito para endireitar esse país. Não vamos contramão. Esquerda, vocês já viram o que aconteceu no nosso país, como está sendo os nossos agricultores sofrendo na mão da esquerda. Então vote em candidatos da direita, vote em candidatos direito, não é sabor direita. Vote em candidatos que têm alinhamentos bíblicos, que têm seus princípios, que conservam os valores que está sendo tirado de nós. Então vamos votar direito para endireitar essa nação, endireitar esse país.